Bom dia, meu povo. A minha leitura hoje vai ser aqui em Judas. Judas 1:3 diz assim: contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduz alguns, já que antes estava escrito, para estes mesmos juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes semelhantes adormecidos contaminam sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e aqueles que naturalmente a conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecem na contradição de Corá. Então, olha só, Judas, ele está aqui advertendo-nos dos falsos mestres. Nós já estamos vendo aí, hoje com a ascensão da internet e das redes sociais, nós estamos vendo aí falsos mestres espalhados por todos os cantos do mundo. Não é só do país, não. Nos países que o evangelho entra, a gente está vendo aí falsas pessoas até dizendo ser Cristo. É o cumprimento da palavra. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Olha só. Judas alertou que indivíduos sem temor do Senhor se infiltraria entre os cristãos e de modo lascivo perverteria a graça de Deus. Essas pessoas e esse tipo de atitude se mostrarem um dos principais inimigos na administração de unções espirituais e graça durante o avivamento. Lascívia, da palavra grega aselgeina, indica que tais indivíduos trariam a graça do Espírito de Deus para uma atitude pecaminosa, excessiva, libertina, devassa, escandalosa, audaciosa e insolentemente desaigada. Todos os limites da sabedoria, do autocontrole e do discernimento são postos de lado quando o temor do Senhor está ausente do avivamento. Quem escreveu esse texto foi Samara S. Winslow. Então você vê aqui o que Judas estava falando a respeito desses falsos mestres. Eles andaram pelo mesmo caminho de Balaão, de Corá, que pecaram contra Deus. Então nós temos que estar em constante vigilância para que nós possamos nos defender desses falsos mestres. Como? Em espírito de oração e em leitura da palavra. E pedindo que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos saber realmente quem é os falsos mestres. Que o Senhor Jesus nos abençoe, medite profundamente nessa palavra aqui de Judas no Novo Testamento, leia a Bíblia, porque é através da leitura da Bíblia que nós vamos ter conhecimento e não vamos ser enganados. Não vamos nos deixar enganar por esses falsos mestres que estão aí. Vigiemos e oremos, para que o Senhor não nos pegue desprevenido.
Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus nos abençoe. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui novamente.